pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius, mais uma vez, aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com versificação 2. Nós já trabalhamos com métrica, estrofes e versos. Hoje nós vamos falar de rimas e do ritmo, tá? Então esse tópico de versificação vai ser o nosso ponto de hoje. Também nós vamos observar alguns exemplos de poemas que se encaixam nessa trajetória que nós estamos trabalhando de versificação e temos mais uma cantiga. Sim, se você achou que as cantigas iam terminar, não. Tem uma proposta para vocês lá no finalzinho da aula, beleza? Porém, antes da gente começar o nosso tópico de versificação, tem uma notícia para vocês muito importante. Com certeza vocês vão gostar. Nós vamos ter mais uma atividade no Google Formulários. Isso mesmo. O famoso formulário, já estão aí. Tivemos 2 atividades avaliativas, todo mundo já por dentro de como funciona. Nós vamos ter mais uma atividade. Próxima semana já. Pois é. Essa atividade vai ser a ficha de leitura sobre o nosso paradidático, os 12 trabalhos de Hércules. Exatamente. Próxima semana, vocês vão receber a aula especial do Sarau, número 3, tá? É a última aula especial sobre o Sarau. Então, junto com ela, vai essa ficha de leitura, um pouco sobre a trajetória, vai ter espaço para você colocar a sua opinião sobre a história, enfim, não vou dar muito spoiler não, porque vocês vão encontrar nesse formulário, beleza? Então, na nossa próxima aula, vem o especial e o formulário também. Com isso, a gente vai encerrar, a gente vai fechar esse ciclo desse paradidático, porque a partir de 1 de setembro, do 1º de setembro, seja presencial ou virtual, nós vamos começar o segundo paradidático, nosso segundo livro, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Pois é. É um livro bastante interessante, bastante polêmico, tem questões que desde a sua publicação no século XIX até hoje geram debates e confusões entre os escritores, entre os analistas, né, de literatura. Nós vamos trabalhar com essa narrativa, beleza? Então se liga, nós estamos encerrando o ciclo de discussão sobre o livro de Monteiro Lobato para passar a discussão sobre Machado de Assis, beleza? A partir do mês de setembro. Antes de a gente chegar de novo em versificação, eu vou ler aqui com vocês os mini contos que eu recebi. Pois é, nas aulas anteriores, nem lembro mais quando foi, né? Eu passei para vocês escreverem mini contos a partir da atividade da página 177. Né? Tinha 2 propostas lá para vocês criarem lá o enredo. Era uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás, ou uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Eram essas 2 propostas que vocês tinham que criar um enredo. E aí, deixa eu pegar meu celular aqui. Eu recebi algumas respostas, né, alguns enredos, e eu vou ler aqui para vocês, né, o que foi que me enviaram. Se liga aí. Sobre o primeiro tema, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Os contextos que foram criados. É como se estivéssemos vivendo agora. E existe um futuro pela frente. Mas esse tiro é algo inesperado, que chegou de surpresa, e eu acho que seja a morte desse personagem. Veja que interessante essa leitura. Uma outra pessoa mandou assim para mim. Um homem levou um tiro, mesmo assim sobreviveu. Então, ele decidiu viver a vida como não tinha vivido antes. Olha que interessante, uma mudança aí de perspectiva, né? Uma outra pessoa mandou para mim. Ele era feliz, alegre, era inteligente e muito jovem. Uma vida inteira pela frente e o tiro veio por trás. Uma outra pessoa mandou para mim. Fala de uma pessoa jovem, de bem, que acaba morrendo muito cedo por uma bala perdida. Uma pessoa que acabou tomando decisões erradas e jogou sua vida fora.
Veja que interessante, isso é outra leitura, né, possível. Né? Nessa pessoa aqui, né, o sujeito lá da história morreu. No outro, sobreviveu. Veja como a leitura é diferente, né? Outra pessoa me mandou. Era um menino que tinha, né, 12 anos de idade e ao longo dos dias foi vivendo e quando completou uma idade maior, teve um câncer, teve uma doença, olha, foi pro hospital e ele queria ser artista de filme. Só que essa doença veio tão forte que ele não aguentou e morreu. Todos os familiares ficaram tristes e choraram pelo artista que ele queria ser. Pelo artista que ele queria ser. Acho que é isso. Tem uma palavra aqui que eu não entendi, mas enfim. Olha que interessante agora essa outra leitura, né? Tem gente que interpretou o tiro veio por trás, como sendo um tiro, né? Uma bala mesmo de revólver. Aqui, tiro foi interpretado como uma doença. É uma doença que a pessoa descobriu e acabou, né, com a sua vida. Uma outra que eu recebi. Algum jovem, cheio de sonhos e objetivos, pronto para a vida e para realizá-los, que acabou morrendo de forma totalmente inesperada. E agora, eu recebi mais 2 sobre o segundo miniconto, que era: uma gaiola saiu à procura de um pássaro. E eu recebi o primeiro, era: uma gaiola vazia procura um pássaro para guardar dentro dela. Veja que gaiola foi interpretada realmente como uma personificação que vai lá e tenta prender alguém, né? Tenta aprisionar alguém. E outra pessoa mandou: uma gaiola estava procurando pássaros, os pássaros estavam fugindo dela porque queriam liberdade. E aqui mais uma vez a metáfora da gaiola sendo personificada. Quando tem algo que quer prender você, você busca se libertar disso. Então veja aí que interessante, essas 2 leituras foram enviadas aqui para mim. Muito bem, então aí os mini-contos que eu recebi até, né, o horário dessa gravação. Se chegar algum depois, né, não vai aparecer aqui, mas você vai receber o e-mail de resposta. Então já vai saber que sua atividade foi recebida. Muito bem, agora sim, vamos para versificação. Nós vimos já, né, que existe uma métrica, um esquema a ser organizado, né, para que o poema funcione. Nós vimos a possibilidade dele ter um esquema fixo, né, uma quantidade de sílabas, uma quantidade de versos em cada estrofe. E nós vamos observar agora as rimas. Nós sabemos aqui que os poemas padronizados, as rimas são algo presente e que acabam contribuindo para, digamos assim, a beleza estética do texto, né? As rimas dão lá a musicalidade, o encaixe, muitas vezes gera, né, a curiosidade do leitor perceber como é que conseguiu encaixar, né, tudo aquilo bonitinho. Pois é. Então, hoje nós vamos observar como são esses padrões de rimas. A gente vai ver que existem algumas possibilidades que os autores, que os escritores geralmente seguem. E eu vou te pedir que tu pegue teu livro e acompanhe, tá? Das páginas 188 até a página 190. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não. É até a página 191. Ok? Tem alguns textos aí no teu livro didático que vai explicar cada tipo de rima desse específico. Porém, aqui, com vocês, eu vou ler outros textos, tá? Eu trouxe aqui um outro livro que tem alguns exemplos para facilitar. Então, você vai, acompanha e já relaciona aí com o que vai ser trabalhado. Beleza? No tópico de rimas, nós sabemos, né, o que é a rima. É quando, né, os versos estão com o final, com a última letra, a última sílaba, ou com as 2 últimas sílabas, combinando entre um verso e outro, que deixa aquilo mais bonitinho, né? Pois é. Nós temos 4 possibilidades, consideradas padrão. Beleza? Obviamente isso vai sendo modificado, vai sendo acrescentado a partir do momento que a literatura vai se desenvolvendo. Mas basicamente existe um padrão. E esse padrão
geralmente, ele é constituído de quadras, de quartetos, tá? Estrofes com 4 versos. Estão lembrados, né? Pois é. Então aí, nós vamos usar aqui, para esses 3 primeiros, as quadras, e na mista a gente vai usar um outro tipo de estrofe, a sextilha, porque é onde esse tipo mais aparece. Mas lembrando, qualquer classificação de estrofe pode aparecer qualquer esquema de rima. Não existe regra. Então, terceto, quarteto, sextilha, septilha, décima, independente de qual seja aquela classificação que nós já vimos, qualquer tipo de rima pode ser usado. O autor, o poeta, o escritor, é que vai ver, vai adequar o tipo de rima que ele quiser. Beleza? Então se liga. Nós temos as alternadas ou rimas cruzadas. A gente vai ver isso aí. As emparelhadas, as interpoladas e as rimas mistas. Se liga, os nomes parecem ser complicados, mas não são. Na verdade, eles são facilitadores. Se liga só. As rimas alternadas. O que é uma rima alternada? O que é uma coisa alternada? É quando a gente tem uma mudança entre uma e outra, certo? Pois é. Então, o que é que vai acontecer na rima alternada? Eu vou ter uma alternância na posição dos versos, na rima em que cada verso vai ter. Então se liga, eu vou representar aqui, ó, cada linha dessa vai ser um verso, beleza? Vamos imaginar que a gente tem uma estrofe aqui, com 6 versos, uma sextilha. E como é que a rima alternada funciona? Se liga na rima alternada. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um verso que eu vou chamar, e aqui é interessante, a gente vai usar a ordem alfabética, então todo mundo sabe a ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, enfim. Né? Nono ano sabe a ordem alfabética. Então, a gente começa a classificação pela ordem alfabética. O que acontece? Primeiro verso, primeira letra do alfabeto. Então aí, ó, letra A. Segundo verso, segunda letra do alfabeto. Letra B. E agora começa. Se liga, não é alternado? Então, ó, A, B. Não é diferente? Então agora eu vou alternar. Então, ó, esse passa pra cá, A. Esse passa pra cá, B. De novo, A. De novo, B. Se ligou? Então o que é a rima alternada? Eu tenho a alternância entre 2 padrões, A e B. Então, a regra geral diz que regras para rima alternada ou rima cruzada. É esse esquema aqui, ó. A, B, A, B. Ou seja, a gente não vai ter 2 versos juntos que vão rimar. Não. Eles vão ser sempre uma alternância. Por isso também é chamado de cruzado. Porque a gente precisa, ó, pular um para poder chegar num verso que rima. Então, pensando nessa estrofe hipotética que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro verso rima com o terceiro, rima com o quinto. O segundo rima com o quarto e rima com o sexto. Então isso é a rima alternada. Beleza? Vou pegar aqui, se liga, eu vou ler para vocês um exemplo de rima alternada. Aqui é o texto. Não sei se isso é amor, procuro teu olhar. Se alguma dor me fere, em busca de um abrigo, e apesar disso, crê. Nunca pensei num lar, onde fosses feliz, e eu feliz contigo. A gente teve aí, ó, olhar, rimou com lar, o primeiro rimou com o terceiro, e abrigo rimou com contigo, o segundo rimando com o quarto. Então isso é um exemplo para as rimas alternadas ou cruzadas, beleza? Deixa eu só apagar esse padrão aqui, para a gente passar para o próximo. É bastante simples, a gente só precisa olhar as últimas sílabas, as 2 últimas sílabas da última palavra e observar como elas se combinam. É só isso. O segundo tipo são as emparelhadas. E aí se liga na dica aqui, ó.
emparelhadas. A gente vai ter um par. Pois é. O que é emparelhada? As rimas vão estar formadas em pares. Ou seja, se a gente for para a nossa estrofe hipotética ali, eu vou ter o primeiro verso, A, sempre, tá? Qualquer estrofe, quando a gente for analisar, o primeiro verso sempre vai ser A, beleza? Então, A, B, C, C, por exemplo. Se ligou? Emparelhada, as rimas estão em pares. Ó, o primeiro rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto, o quinto rima com o sexto. Nós temos 3 pares de versos. Então, cada verso vai rimar com o seu posterior. Se liga nesse exemplo aqui que eu vou ler agora. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Percebeu? Noturno rima com soturno, os 2 versos A, e depois solidão rima com canção, 2 versos B. Então, se a gente for usar o padrão da quadra, o que é emparelhada? É A, B, B. Beleza? As rimas em pares. É apenas isso. Deixa eu só apagar mais uma vez aqui minha estrofe hipotética. Vamos para o terceiro tipo, é a interpolada. Agora sim, a interpolada. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter um padrão, uma rima, né, em dupla, tá? Vamos ter um par, porém, esse par vai estar no meio de outro. Como assim? Pois é, se liga aqui, ó. Eu vou ter A, B, B, A, B, B. Se ligou? Olha a rima interpolada. Eu vou ter um primeiro verso, depois uma dupla, depois um verso para rimar com o primeiro, depois dupla. E essa sequência vai sendo modificada. Beleza? Então, ó, AB, BA, BB, e aí pode ser A de novo, pode ser C, D, E, quantos versos diferentes o autor quiser colocar, beleza? Não tem essa quantidade exata. A gente pode ter vários padrões de rimas. O que precisa seguir é esse padrão, ok? Então, o padrão aqui seria, basicamente, A, B, B, A. Para a gente simplificar, ok? Então se liga. Vou ver aqui um exemplo para vocês de interpolada. Olha o texto. Uma cobra obra um ovo bem menor que o da ema, mas cada um tem a gema que começa a ser de novo. Percebeu? Ovo é o primeiro, rimou com novo, que é o quarto, e ema, que era o segundo, rimou com gema, que é o terceiro. Você pode ir no teu livro, nessas páginas aqui, que eu indiquei, vai ter essas classificações, tem um exemplo de cada um deles, para que vocês observem mais de perto. São outros textos, tá? Obviamente. Então aqui, AB, BA. Ok? E aí, por que esse padrão eu estou usando de quadra? Porque geralmente os versos vão estar alternados entre A e B, tá? Verso A e verso B. Geralmente os versos que formam poemas mais clássicos vão estar divididos nessas 2 letras. E aí, pode acontecer, como eu acabei de dizer, de a gente ter outros padrões, A, B, C, D, E, pode sim. E quando essa variedade de versos que rimam aparecer, a gente vai ter o que vai ser chamado de rima mista. Então, o que é uma rima mista? O próprio nome já diz. Quando eu conseguir ter vários padrões ao mesmo tempo. E aqui é interessante, já vai um spoiler. Nós vamos encontrar muito rima mista nos cordéis, beleza? E aí vou botar um padrão básico aqui de rima mista para que vocês percebam. Ó, verso A sempre é o primeiro, verso B, C,
B, D, B. Pronto. Esse, por exemplo, aqui é um sistema misto de uma cestilha de cordel. Você pegar um texto de cordel que seja uma cestilha, ele vai se encaixar nesse padrão aqui. A, B, C, B, D, B. Se for uma septilha, geralmente a septilha vai ter assim, ó. Outro D aqui e um B no final. A, B, C, B, D, D, B. É uma estrofe, uma septilha de cordel. Beleza? Então, essas letras podem variar de acordo com a estrofe escolhida e a rima que ele queira colocar. Mas o que precisa ficar pra gente de padrão é que uma estrofe com rima mista, a gente vai ter variedades. Aqui eu tenho 4 letras, ó. A, B, C e D. Tenho 4 padrões de rima diferentes. Quando isso acontecer, ela é mista. Se for só entre A e B, aí nós vamos ter as cruzadas, emparelhadas ou interpoladas. Beleza? Muito bem. Então aí, nós temos esses padrões das rimas. E aí a gente pode pensar, nós já conhecemos. Ah, mas existem poemas que não possuem rima. Pois é. E aí é onde temos a outra classificação. Os versos brancos ou versos livres. Tá? O que é o verso branco ou o verso livre? É aquele que não tem rima, ou seja, não vai existir nenhum padrão. Os versos vão ser totalmente aleatórios, beleza? Então, se a gente não encontrar um padrão, significa que o verso é branco ou é livre. Uma classificação que é bem preconceituosa, por sinal. Porque o verso é branco ou livre. Então, o que é o contrário de branco e livre? Preto e escravo. Se a gente pensar nesse ponto de vista, beleza? Então, fica aqui um detalhe para a gente pensar. E o último ponto é o ponto do ritmo, que é bastante tranquilo. Não tem uma classificação para a gente fazer, é mais para a gente perceber. É que quando um poema ele é recitado ou ele é cantado, o ritmo acaba sendo um aspecto decisivo. Seja na entonação, na criação da melodia, na repetição de algum verso, de alguma sílaba, na sequência de algumas palavras. Por exemplo, nós usamos as cantigas de roda, né? Quando a gente canta, Atirei no Paulo Gato, por exemplo, toda vez que se canta o verso, no final se repete a última sílaba. Né? Atirei o Paulo Gato, tô. Por que tem essa repetição? É justamente para criar o ritmo naquele verso. Então veja que interessante, o ritmo não é uma classificação, como a gente encontra, de estrofe, de verso, de rimas, mas é muito importante. Por quê? Nós sabemos que o poema ele foi um gênero criado para ser recitado, para ser declamado. E depois passou a ser cantado. Então, não tem como falar de musicalidade, de cantar, se não houver um ritmo. Obviamente a gente sabe, né? Quando uma pessoa está cantando uma música fora do ritmo, a gente sabe logo. Seja qualquer tipo de música. Então, com o poema, isso também se encaixa. Beleza? Então, o ritmo é mais um critério contextual que a gente precisa dar conta. Muito bem. Então, aqui, depois dos tipos de rima e da reflexão rápida sobre ritmo, nós chegamos no final do nosso processo de versificação. Então, são 5 categorias que nós trabalhamos: estrofe, versos, métrica, ritmo e rima. Tá? São esses 5 pontos que vão ser desenvolvidos. E agora eu vou deixar para vocês as atividades, que para hoje vão ser no livro didático, páginas 192 a 195. Tá? Então, são essas páginas que vocês vão realizar, beleza? Então, observa com calma, vai ter lá o processo para classificar que tipo de rima, interpolada, cruzada, alternada. Então, olha com calma. E, como eu tinha falado no início das cantigas, vai ficar aí o desafio para que você
faça mais uma vez a análise, né, métrica de uma cantiga. Inclusive, observe que tipo de rima essa cantiga usa, beleza? A gente vai conversar sobre isso também no encontro remoto. Só que essa cantiga hoje eu não vou indicar. Você vai escolher, beleza? Eu já trouxe a de Atirei o Pau no Gato, a da Ciranda, do Marcha Soldado, e agora você vai escolher. Então, existem muitas cantigas por aí, então você escolhe uma e faz. Então cada um vai me mandar uma diferente, tenho certeza. Ok? Muito bem, chegamos no final desta aula. Quero relembrar o aviso. Próxima semana, aula especial do Sarau número 3, mais o Google Formulários. Ok? Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.